Oscar Piastri vence o Grande Prêmio da China, grande prêmio esse que talvez tenha sido um pouco abaixo do esperado, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, camisetas do Piastri, todos os pilotos estão lá na Paddock BR, entra pelo link na descrição, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis é 100% algodão, você dificilmente encontra outras camisetas que estão nesse mesmo nível de qualidade, entra pelo nosso link aí embaixo. E na Instant Gaming tem o novo Assassin's Creed e vários outros jogos em promoção, entra pelo link na descrição. Vamos para o nosso vídeo de primeiras impressões do Grande Prêmio da China, e é interessante porque é uma prova que foi de uma parada basicamente, alguns poucos pilotos foram para 2 paradas, e uma prova de uma parada, como bem sabemos, tende a ser bem mais paradona mesmo, né? Tende a ser uma prova sem muita movimentação. Mesmo na sprint você tendo os pilotos falando muito sobre gerenciamento de pneus, as equipes resolveram arriscar. E isso talvez tenha muito a ver com o novo asfalto, pode ter influenciado na forma com que as equipes gerem os seus pneus, e aí a Pirelli agora já tem dados para entender que com esse novo asfalto ela pode ser um pouquinho mais ousada na escolha de pneus para o ano que vem. Né? Nós ainda não sabemos se será efetivamente o novo carro ou se vão adiar o regulamento, conforme aquele vídeo que nós trouxemos recentemente, mas a Pirelli agora já pode entender que na China, no novo asfalto, será necessário uma gama um pouquinho mais macia para gerar uma corrida mais movimentada. Dito isso, quero passar rapidamente alguns pilotos ali do fundo de pelotão. O Bortoleto saiu da pista na primeira volta, depois conseguiu ainda se recuperar e passar o Hülkenberg, ficou à frente do seu companheiro. O Bortoleto está começando a fazer disso um hábito, você vê em termos de ritmo puro, seja na primeira corrida em que ele abandonou, seja agora sprint e também corrida da China, ele tendo um ritmo muito bom. Então é uma primeira impressão muito forte do Bortoleto que ele está deixando na equipe, e a gente sabe que a Sauber é para brigar entre eles mesmo, dificilmente vai estar brigando com os outros pilotos, e nessa corrida foi muito claro isso. Hadjar ficou numa briga com o Durhan durante um tempo ali da corrida, principalmente mais para o final, não conseguiu a ultrapassagem, mas como o Durhan foi punido por ter justamente jogado o Hadjar para fora, aí você tem o Hadjar ficando à frente do Durhan, enquanto o Liam Lawson, que trouxemos vídeo aqui recentemente, mais uma vez uma corrida tenebrosa, um final de semana tenebroso, e que aumenta ainda mais essa pressão. Pelo visto a Red Bull já está de olho numa possível troca para o GP do Japão ou um outro GP, né, em seguida. O Lawson está muito pressionado, se você não viu o vídeo de hoje não, né, de ontem, mais cedo, dá uma olhada que falamos sobre isso. E aí eu devo também falar do Tsunoda, que fazia uma boa prova, mas a asa dianteira dele simplesmente desistiu no meio da corrida, na reta simplesmente danificou, quebrou, e aí ele acabou ficando em último dos que terminaram a corrida, né? O Yuki Tsunoda teve um azar nesse sentido, enquanto Fernando Alonso foi o único piloto que abandonou logo no início da prova por problemas nos freios. A galera ali da frente é onde está a corrida mesmo ali que a gente queria ver, e foi uma corrida mais parada, como eu disse. Logo no início tem um toque entre Leclerc e Hamilton, e falando de Ferrari, tem uma coisa bem interessante que eu queria ver com vocês, o seguinte: o Hamilton citou depois da sprint que eles mudaram o carro, né, para a classificação, ou melhor, ele disse isso depois da classificação. Eles mudaram o carro para a classificação e consequentemente para essa corrida. Então o carro da sprint do Hamilton era um e o carro do quali e da corrida principal era outro. A Ferrari, pelo visto, ajustou mal pra caramba esse carro do Hamilton para a corrida principal e para o qualifying, porque ele saiu de um ritmo muito forte na sprint, um ritmo constante, muito bom, gerenciamento de pneus e tudo mais, e na corrida principal, simplesmente muito fraco. A Ferrari errou a mão feio mesmo com o Lewis Hamilton no acerto de carro depois da sprint. Aí fica o questionamento, se foi bem na sprint, por que não manteve esse acerto, né? Por que você não manteve a ideia de conceito ali do acerto? Já o Charles Leclerc, ele teve a asa danificada com o toque com o Hamilton ali na primeira volta, já o resto da prova toda. E aí fica difícil conjecturar se ele teria muito mais ritmo do que aquilo que ele teve, porque o Leclerc andou mais rápido que o Hamilton e durante um momento até ameaçou o George Russell. Inclusive a corrida do Leclerc meio que acaba depois que ele erra na batalha com o Russell, e aí ele começa a perder ritmo e é ultrapassado depois pelo Verstappen. Então, as Ferraris, com o final de semana em que mais uma vez foram do céu ao inferno, assim como na Austrália, que na sexta-feira indicaram que estariam brigando, e aí sábado e domingo foi terrível, e agora na China você tem de novo uma sprint ali, né, um início de final de semana muito forte, e a corrida principal muito fraca.
A Ferrari vai ter que entender o que ela fez com esse carro aí nesse meio tempo. No caso da Red Bull, você tem um Max Verstappen que também sofreu com o carro da Red Bull muito mais fraco do que na sprint e teve que levar o carro ali numa corrida quase que solitária, uma corrida quase que a gente mal ouviu falar do Verstappen, né, durante a corrida, só pro final quando ele foi brigar com o Leclerc mesmo, porque o Verstappen ficou sumido a corrida inteira. Dá para você ver que a Red Bull, assim como a Ferrari, com problema para acertar o carro e entender o que está acontecendo ali. Os caras vão bem num momento e mal no outro. Equipes que oscilam muito e o Verstappen tirando leite de pedra numa Red Bull que a princípio não é tão simples assim de pilotar, né? O Liam Lawson é uma prova disso. É um carro muito extremo, muito sensível. E o Verstappen conseguindo um 4º lugar numa prova em que a Red Bull não estava almejando muita coisa pelo visto nesse domingo. No caso da Mercedes, o George Russell mostrando que fora das McLarens ele tem sido o principal piloto nessas 2 provas iniciais. É o cara que está ali no pódio, que está chegando, está sendo constante, que está mantendo uma performance segura e legal, enquanto o Antonelli ainda oscila muito, né? Ele em um momento parece que vai fazer uma corridaça e depois você vê que ele fica mais para trás. Então o Antonelli ainda muito naquela oscilação, ficando ali em 8º e tal, e já o Russell numa constância bem legal. Não teve ele capacidade para segurar o Lando Norris, mas ainda assim a diferença foi muito menor do que o inicialmente esperado. Aí reacende toda aquela discussão de se não teria tido um probleminha ali com o negócio da asa da McLaren, mas a gente fala de McLaren já já. A questão aqui do Russell é realmente uma constância que mostra talvez um amadurecimento. Já tivemos 3 provas, né, contando a sprint, e o Russell se mostrando um piloto bem constante, com uma Mercedes que também não aparenta ser um carro espetacular não. Então, excelente performance do Russell até o momento. No caso das McLarens, nós temos aqui uma prova curiosa, porque eles foram mais rápidos, então o esperado aconteceu, porém, não foram tão mais rápidos assim, principalmente no primeiro instint. E o que acontece? Esse assunto da asa traseira com certeza ainda vai render muita coisa, porque justamente quando a asa traseira tem uma ação da FIA muito mais rígida, a McLaren perde um pouco daquele ímpeto. E você vê que o Lando Norris, ele consegue a ultrapassagem no Russell e tal, em nenhum momento vou dizer que efetivamente ameaçou o Piastri, porque não ameaçou. Teve até um probleminha de freio ali, né, mas pro final da prova o Lando Norris conseguiu se manter. Só que é uma McLaren que talvez realmente esteja sendo, entre aspas, penalizada por essa ação da FIA. E o Piastri foi perfeito no final de semana, né? O Piastri ponta a ponta, corrida segura, não cometeu erros, uma corrida muito parecida com a do Norris lá na Austrália, e conseguiu levar o carro até o fim tranquilamente numa corrida totalmente dominada por ele. Então, num primeiro momento, nessas primeiras impressões, sem ter mais dados concretos e tudo mais, a minha impressão é: Ferrari e Red Bull ainda não compreendem o seu carro e a necessidade do carro, então eles estão fazendo experimentos. A Mercedes, principalmente com o George Russell, um pouco mais compreensiva do seu carro e constante, mais segura, e a McLaren, mesmo com a mudança da asa, ainda é a favorita, mas com uma diferença menor para os seus rivais. Inclusive o gerenciamento de pneus da McLaren nesse grande prêmio foi parecido com o dos seus rivais. Então tudo isso, todo esse combo nos indica um grid próximo, mas que a constância que vai ser o grande diferencial nesse início de temporada, enquanto o pessoal não resolve os problemas do carro. E aí, como menção honrosa, eu quero citar a corrida da Haas, que foi muito boa, Esteban Ocon chegando em 7º, e o Oliver Behrman fazendo uma corrida de recuperação ali depois que ele para nos boxes, fantástica. Né? Ele saiu costurando todo mundo, dando tchau para todo mundo, e ainda conseguiu salvar um pontinho. Então, a Haas se recuperou de um final de semana na Austrália que não foi legal. Né? Eles estavam ali como os piores do grid, e agora chegam como uma equipe que efetivamente está no meio de pelotão brigando. Então quero saber a sua opinião nessas primeiras impressões. Mais tarde teremos um vídeo bem mais robusto, mais completo, com mais dados, para conversar sobre esse grande prêmio da China e compreender o que aconteceu. Me fala aí a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!